Bom, agora o item 56, vamos ao ano 1322, martírio do pastor anabatista Walter Lollardo. Esse Walter Lollardo é um dos mais conhecidos, porque ele fez um trabalho missionário na Europa, pregando o evangelho e enviando muitos missionários pregadores do evangelho. Então a Igreja Católica fez uma perseguição ferrenha a ele. Fez uma perseguição ferrenha. Tanto que ele vai ser martirizado. E os missionários que ele organizou para pregar o evangelho pela Europa, eles ficaram conhecidos como os Lollardos, porque eram historiadores católicos, estavam perseguindo, escrevendo. Então eles davam normalmente o nome de um homem a igrejas, a grupos. Então, os Lollardos eram cristãos verdadeiros pregando o evangelho. E a Igreja Católica, os historiadores católicos e depois protestantes, chamam eles de hoje Lollardos, mas eram, vamos dizer, valdenses, anabatistas, um dos nomes que a Igreja Católica utiliza, né? Bom, então, 1322 da era cristã, Walter Lollardi foi um franciscano da ordem da Inquisição que matava anabatistas, mas acabou por se converter à fé verdadeira. Bom, então, muitos inquisidores, quando chegavam numa região, começavam a investigar e, às vezes, começava a debater com anabatistas. Porque alguns, antes de chegar para matar, né, eles iam investigar. E acabava que alguns se convertiam. Porque é um questionamento simples, como eu faço aos católicos hoje. Tem historiador católico, tem um que escreveu recentemente um livro justificando a Inquisição, dizendo que os papas disseram que era necessário, mas você tem que dizer que eles estão errados. Só que o católico não pode dizer que o papa está errado, porque a doutrina católica diz que ele é infalível nas decisões religiosas. Então, quando o Papa Francisco diz que dizia, né, que ateu vai para o céu, o católico tem que dizer que sim. Tá bom? Então, esse franciscano se converteu. Bom, eu cito aí primeiro um historiador respeitado, Orchard, George Herbert Orchard, que foi um historiador que escreveu em 1838 uma obra que defende a teoria chamada sucessionismo, que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, existia uma sucessão de igrejas fora da Igreja Católica, que nunca batizou recém-nascido, nunca acreditou em purgatório, nunca fez invocação ao mundo dos mortos. E ele vai, nesse livro, um historiador respeitado, ele era um inglês, ele descreve esse Walter Lollardi, que ele vai andar pela Europa, fugindo de um país para outro, e pregando o evangelho e fugindo. Okay? Então, ele vai chegar também na Inglaterra e diversos países. Bom, então ele diz, estamos na página 88, falando de Walter Lollardi. Um professor ousado e intrépido foi criado entre os Begards ou Picards em 1315, na pessoa de Walter Lollardi, que se tornou um eminente barbo ou pastor. Ele usa, muitos historiadores usam esse termo barbo, eles chamavam pastores, né, por esse nome, tá bom? Um pastor entre eles, e por isso os valdenses foram chamados de Lollardos. Veja, esse historiador está dizendo que Walter Lollardo era um valdense, que eu tenho dito para vocês, eram anabatistas pentecostais, acreditavam na atualidade dos dons espirituais. Eles vinham trabalhando e se desenvolvendo para traduzir a Bíblia. Pedro Valdo, eu contei a história dele para vocês, foi um católico que se converteu aos valdenses ou à fé anabatista e, como tinha uma boa condição financeira, vendeu todos os seus bens, deu parte para sua esposa, para os seus filhos e investiu tudo no evangelho. A Igreja Católica perseguiu ele ferozmente. Então, esse Walter Lollardo era outro cristão,
sendo perseguido pela Igreja Católica. Só que eles falam como pessoas isoladas, como se fosse um católico que se revoltou. Não, ele aceitou a fé verdadeira. É isso, nós estamos diante desse fato histórico. Você acreditar na história da Igreja Católica e dos protestantes, você vai apostatar da fé. Infelizmente, você perde a salvação, porque você vai estar reverenciando a Babilônia apocalíptica. Quem está embriagada com o sangue dos santos, Walter Lollardo será mais um pastor morto pela Inquisição Católica. O comentário prossegue. Clarke diz que Lollardo incitou os albigenses com sua pregação poderosa, convertendo muitos à verdade e defendendo a fé dessas pessoas. Bom, quem eram os albigenses? Eram anabatistas que viviam na região de Albi, na França. Haviam cristãos anabatistas espalhados por todo o mundo, irmãos. Então, diz que ele, entre esses, pode chamar de valdenses, albigenses, anabatistas, e que agora também são chamados de Lollardos, eu tenho mostrado diversos nomes para vocês na história, ele diz que ele tinha uma pregação poderosa. E como eu mostrei para vocês que os valdenses tinham pentecostalismo entre eles, acreditavam na atualidade dos dons espirituais, provavelmente Walter Lollardo era um pentecostal. Um homem que tinha o dom da palavra, da ciência e da sabedoria. Claro, dons espirituais não estavam entre os católicos. O comentário prossegue. Ele cita aqui outro historiador chamado Moreland, que é um historiador francês, eu já mostrei também algumas obras dele para vocês, afirma que tinha grande reputação entre os valdenses, ou seja, Walter Lollardo era um valdense e tinha grande reputação entre eles por ter transmitido suas doutrinas para a Inglaterra, onde prevaleceram em todo o reino. Isso é 1315. Mochen observa que Walter era holandês e um chefe entre os Begard, que é outro nome que eles dão aos anabatistas, ou irmãos do Espírito Livre. Um outro historiador, eu cito aí, ele diz também sobre Walter Lollardo. Joshua Thomas, que viveu de 1719 a 1797, que foi pastor da igreja em Ocean Valley, país de Gales, de 1746 a 1754, em seu livro A Herança Batista Americana no País de Gales, traça a igreja, que não batiza recém-nascido, Igreja Batista Americana, as suas raízes em Ocean, e detalha a existência do antigo enclave cristão, não romanista, por lá, citando evidências que remontam ao século VI. O pregador valdense, portanto rebatizador, Walter Lollardo, veio da Alemanha para a Inglaterra. Veja que ele estava andando por diversos países. Quando fala que ele pregava entre os valdenses albigenses, ele estava na França. E como a perseguição era ferrenha, se capturasse alguém pregando o evangelho, ele ia para a fogueira, irmãos. Sempre lembrando, a Igreja Católica reconhece que ela queimou só 18 mil, mas isso aí foram os documentos encontrados. E nós temos diversos historiadores contando que ordens, detalhando ordens para destruir documentos da Inquisição. Não tem como calcular quantos a Igreja Católica matou. Eu sempre falo para vocês, olha, Adolf Hitler, se somar ele com Mussolini, com Mao Tse-tung na China, só Mao Tse-tung diz que foram 23 milhões de mortos. Somar eles com Lenin e Stalin, esses ateus do século XX que mataram milhões, você não chega aos pés da Igreja Católica. O tempo que a Igreja Católica governou e matou no mundo é muito maior. Somar todos esses homens é pinto na frente da Igreja Católica, não é nada. O que você acha que é pior? Mandar uma pessoa para a câmara de gás, como Adolfo Hitler fazia, ou queimar a pessoa? No mínimo, você vai ter que dizer que são iguais, estão empatados. Mas eu considero pior. Adolfo Hitler desenvolveu um método de morte
para matar muitos judeus ao mesmo tempo, que colocava aquele gás, a pessoa ali ia dormindo, morria. A Igreja Católica fazia questão de torturar, tentar fazer a pessoa se declarar adorador do demônio, confessar a fé católica e depois matar ela. Isso estava escrito por Agostinho de Hipona. Ele defendeu isso. Essa teoria é chamada de teoria da guerra justa. Pode pesquisar na internet. A teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona. Você vai encontrar, hoje é tão fácil as coisas, você vai encontrar diversas pesquisas de mestrado, doutorado, em que as pessoas, assim, mestrando, estão falando de história e vão falar da teoria da guerra justa. E vai encontrar como ela foi usada pela Igreja Católica para justificar até matança aqui nas Américas. E isso vem desde os dias de Constantino. Nós estamos estudando essas histórias. Isso é matança, irmãos, generalizada. Bom, o comentário prossegue. E o pastor Thomas acreditava que Walter Lollardo recebeu refúgio em Auschwitz por volta daquela época, né, de 1315. Thomas observa que Walter Lollardo estava ciente da existência da igreja rebatizadora de Auschwitz antes de chegar no país de Gales. Ou seja, como os anabatistas estão espalhados pelo mundo todo, e eles viviam peregrinando, por isso eles se identificavam como igreja peregrina. Eu estou na história chamando de anabatistas, usando anabatistas, valdenses, paterinos, agora Lollardos e outros nomes, bogomilos. Mas como essa igreja se identificava? Ela se identificava como igreja peregrina. Era assim que ela se identificava. Ok? Bom, cito um outro historiador aí, veja que eu procuro colocar obras históricas. Eu vou citar agora John Christian, um historiador americano. Ele escreveu em 1922 a obra que relata a história das igrejas que não batizam recém-nascido, ou igrejas batistas. Lembrando que a Assembleia de Deus é uma igreja batista, tecnicamente. Por quê? Porque ela só batiza adulto. Tá bom? Ela só batiza adulto. Bom, então, John Christian, ele diz: Walter Lollardo, um holandês de notável eloquência, entrou, segundo Fuller, na Inglaterra no reinado de Eduardo III. Olha, ele foi rei de 1327 a 1377. Entre os valdenses, entre os quais ele era um grande bardo ou pastor, seus seguidores aumentaram rapidamente, de modo que Abelardo declarou: nossa era é ameaçada pelos hereges, que parece não haver mais base para a verdadeira fé. Kennington, o cronista inglês, diz: mais da metade da população da Inglaterra, em poucos anos, tornou-se lollardianos, a expressão que ele utiliza. Porque, como eu tenho dito para vocês, estão dando nomes às igrejas anabatistas, mas eram anabatistas vivendo no campo. E onde chegava a pregação, as pessoas viviam oprimidas, irmãos. Por isso eu mostrei para vocês aquele histórico de pessoas endemoniadas, que começou em 1318, teve um surto, mas diz que já acontecia, e vai até 1518 o surto. São 200 anos de pessoas andando pela Europa de um lado para o outro, pedindo libertação, e quando chegavam pregadores da verdadeira fé, como Walter Lollardo, né, as pessoas abandonavam. Antes eles iam para a Igreja Católica, onde eles não ouviam a Bíblia, não entendiam o que o padre falava, porque era tudo em latim. Igrejas que tinham demônios em cima das igrejas. Veja aquele filme, O Código da Vinci, onde ele mostra ali imagem de igreja. Você entra nas igrejas, tem imagem, né, estátua de almas em agonia, ou tem esqueleto, que alguns eu mostrei para vocês, fato histórico. Eles diziam: olha, esse aqui é o esqueleto de Estevão. Esse esqueleto, quando os endemoniados passam perto dele, eles tremem. Eles tinham um esqueleto de João Batista.
Eu vou contar a história para vocês do esqueleto de João Batista. Os luteranos, quando invadirem Roma, lá em 1525, cerca de 200 anos à frente, eles vão pegar o esqueleto de João Batista, vão jogar futebol com a cabeça do esqueleto de João Batista. É claro que aquilo não era o esqueleto de João Batista, mas é claro que essa é uma atitude louca, para mostrar para vocês que protestantes não são cristãos. Eu vou contar a história dessa invasão de Roma pelos protestantes. Então, ele diz que metade da população da Inglaterra se tornou lollardo. E é nesse período que vai surgir um anabatista na Inglaterra, que eu vou contar a história dele para vocês mais à frente, que é John Wycliffe. Ele vai se tornar professor de Oxford, o melhor professor de Oxford. E por que a Inglaterra, nesse período, está tendo uma certa liberdade para pregar o Evangelho? Eu falei para vocês da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, e falei para vocês, é uma guerra entre a Inglaterra e a França. Olha, a Guerra dos 100 Anos, ela acontece de 1337 a 1453. Ok? Então, essa Guerra dos 100 Anos, ela vai fazer com que a Inglaterra ela se afaste um pouco da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ela teve que ficar do lado do Sacro Império Romano Germânico, que estava com a sua liderança na França. Então, a Guerra dos 100 Anos é uma guerra entre a Inglaterra e o Império Santo, o Reino Santo, que a Igreja Católica fundou, né, junto com Carlos Magno. Então, acaba que a Inglaterra ela se opôs à Igreja Católica. A Igreja Católica ela ficou, então, de uma certa maneira, fraca lá na Inglaterra. E aí o que esse historiador está dizendo é que, exatamente por esse período, né, o que aconteceu? A população começou a ouvir a palavra de Deus, a pregação de um anabatista famoso, chamado Walter Lollardo, que ele diz que ganhou muitas almas para Jesus. A expressão que ele usa é metade da população da Inglaterra se converteu. Porque a humanidade tem sede do verdadeiro evangelho, irmãos. Quando eles ouvem uma pregação verdadeira, descrevendo as verdadeiras palavras de Jesus, a alma do homem tem sede de Deus. E lembrando, nesse período aqui, o que acontecia? A tradução de Bíblia estava sendo feita pelos valdenses. Tinham feito textos para a França, tinham pequenos textos para a Inglaterra. Então, quando chegava uma pessoa que conhecia inglês e conhecia a palavra de Deus, ainda que não tivesse a Bíblia totalmente traduzida para o inglês, ainda não havia. Quem vai fazer a primeira Bíblia para o inglês será um anabatista, John Wycliffe. E a Igreja Católica vai fazer questão de queimar os ossos dele depois de morto, porque durante a vida eles não conseguiram, porque a Inglaterra não entregou ele. Por quê? Porque a Inglaterra estava na Guerra dos 100 Anos, contra os franceses, contra o Sacro Império Romano Germânico. Então eu digo que essa história é muito fácil de provar que havia uma igreja assim fora da Igreja Católica. Isso é fácil de provar. O indivíduo, para ser enganado por essa heresia, ele tem que se esforçar muito. Essa é a expressão que normalmente eu uso. Tem que se esforçar para ser enganado. Quem é cristão, quem acredita nas palavras de Jesus, jamais vai aceitar fazer invocação ao mundo dos mortos, acreditar em purgatório. A Bíblia é clara em dizer que essa é uma prática abominável. Foi a expressão que Deus usou para Moisés. Algo, né, que cheira mal as narinas de Deus. Literalmente algo fedorento, algo que faz mal a Deus. Por quê? Porque não são os mortos que ouvem a oração. Toda essa oração, ela é a religião de Baal, que é a religião que o apóstolo Paulo chama de religião do demônio. Em 1 Coríntios 10, ele diz
que significa sentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. O cristão fica longe disso. Eu tenho dito para pastores da Assembleia de Deus que eu conheço, que a Assembleia de Deus está passando grande dificuldade. Tem Assembleia de Deus que eu tenho visto que estão sendo destruídas por problemas de crise financeira, problema de envolvimento com política. E por que tantos escândalos e tantos problemas e tanta divisão? Uma das razões, eu digo para vocês, é a teologia reformada protestante católica entrando nas Assembleias de Deus. Falo isso porque eu estudo esse tema há pelo menos 38 anos, tá ok? E eu não tenho dúvida de afirmar isso. E eu não tenho dúvida também de afirmar que o momento que nós estamos vivendo, ele tende a ser um dos piores da história em termos de engano. O século que nós estamos estudando, o século XIV, é um dos piores em termos de perseguição. Só que hoje a Igreja Católica não pode perseguir, não pode matar. Teoricamente, não. Se eles vão conseguir mudar alguma lei, quem ficar aí na grande tribulação, uma profecia bíblica diz que será perseguido. Mas hoje, por exemplo, o Brasil é um país livre. É um país que não tem religião oficial. Mas vamos lembrar, em 2009, o Lula fez um acordo com o Vaticano. É só você procurar na internet. Acordo do Vaticano é um acordo ilegal, em que ele entregou a educação religiosa do Brasil oficialmente para a Igreja Católica. Você pode pesquisar. Se você quiser fazer um mestrado em teologia, você tem que ir lá assentar-se aos pés da Babilônia apocalíptica para estudar. Você pode até se dizer que é um pastor, conheço pastores que foram estudar lá na PUC, não? E eu acredito que continuam cristãos, mas que não é uma situação boa, não é. Tanto que a Igreja Católica ela manda convite para os pastores. Eu recebo e-mail constantemente da PUC me oferecendo bolsa para eu fazer um mestrado lá. Eu digo que isso é a Babilônia apocalíptica querendo colocar um carimbo, né, no meu currículo. De jeito nenhum. Prefiro continuar sem o mestrado do que ter que assentar-se aos pés da Babilônia apocalíptica. Ainda que eu acredite que eu estando lá não seria contaminado doutrinariamente, porque eu conheço toda a verdade. Mas, mesmo assim, eu prefiro não fazer. Não estou condenando os pastores da Assembleia de Deus, que são vários que foram estudar lá. Mas eu prefiro não fazer. Bom, o comentário prossegue. Estamos na página 89, depois que ele fala que metade da população da Inglaterra se tornou anabatista, ele chama de lollardianos. Aí o historiador prossegue. Hallam diz em sua História da Idade Média: uma inundação de heresia ocorreu no século XII sobre a Igreja, que nenhuma perseguição foi capaz de reprimir, até que finalmente se espalhou pela metade da superfície da Europa. Isso aqui é um historiador falando, História da Idade Média. E ele descrevendo essas heresias, que nós encontramos a Igreja Católica perseguindo, e ela, como ela não podia matar diretamente, ela entregava para os reis matarem. Tinha que ser uma autoridade civil, porque até hoje ela diz, não, nós não matamos ninguém, quem matava eram os reis. Só que a Igreja Católica que julgava, dizia que era herege, que tinha que ser morto. E aí os reis tinham que matar. Ele prossegue. O clero ficou tão alarmado que despachou o arcebispo de York e o bispo de Londres ao rei da Irlanda, pedindo-lhe que retornasse imediatamente à Inglaterra para proteger a igreja que estava em perigo de destruição. Igreja aqui que ele fala é a Igreja Católica, ok? E a Igreja Católica, eu falo para vocês, eles estão fazendo todo esse movimento aí, até com esse novo Papa, né? Para tentar converter os protestantes. E eu já disse para vocês, muito provavelmente foi por isso que eles colocaram um americano, que eles querem levar os protestantes da América para o catolicismo. E eles vão, porque os protestantes da América, eles não estudam história da igreja como eu estou ensinando para vocês.
Eles estudam a história da igreja, segundo o que Lutero, Calvino e Armínio escreveram. E todos esses homens, eles saíram de onde? Eles foram batizados aonde? Na igreja católica. Eles têm o batismo da Babilônia apocalíptica. A história deles, então, qual é? Eles dizem, né? Os padres escreveram nossa doutrina, porque eles olham para a Igreja Católica. Enquanto eu digo, essa história está errada, com certeza absoluta. Estou mostrando para vocês aqui historiadores, tratando de muitas igrejas fora da Igreja Católica. Só que o historiador enganado, ele chama o quê? De heresia. Não chama de heresia. O comentário prossegue. Logo, diz um historiador contemporâneo, ao ouvir a representação dos comissários, inspirados pelo Espírito Divino, apressou-se a entrar na Inglaterra, achando mais necessário defender a igreja do que conquistar reinos. Esse discurso dos comissários foi ocasionado pelos Lollardos, que afixaram várias teses nas portas da igreja contra a vida escandalosa do clero e as doutrinas recebidas dos sacramentos. Então veja que eles também faziam o quê? Eles pregavam nas igrejas textos criticando a vida dos católicos, as doutrinas dos católicos. Bom, o que vai acontecer com Walter Lollardo? Eu comento mais abaixo. Walter Lollardo foi capturado pelos católicos e queimado vivo em Cologne, na Alemanha, em 1322. Olha, então, ele evangelizou, pelo que nós vimos, a França, que falou dos albigenses, tá ok? E viajando pela Europa, ele chegou à Inglaterra, mas aí os padres falaram, né, juntaram, vamos dizer, a Irlanda para, olha, ajuda aqui para nós perseguirmos esses anabatistas, porque eles estão pregando aqui na Inglaterra e ganhando almas direto. Então, a solução qual foi? Queimar Walter Lollardo. E certamente junto com ele foram queimados quantos? Quantos milhares? Nós não sabemos. Mas se falou em metade da Inglaterra se convertendo, essas pessoas elas eram levadas a julgamento. Se tivesse contato, se ouvisse pregador anabatista, a ordem da Inquisição era capturar, torturar, e se a pessoa confessasse a fé católica, ela recebia prisão perpétua ou morria. Então aqui nós temos cristãos morrendo nas mãos da Igreja Católica. É um cumprimento do Apocalipse quando diz que a Babilônia apocalíptica estava embriagada com o sangue dos santos. Bom, agora eu vou citar um historiador católico, Daniel Hupes. Ele confirma que a pregação desse anabatista não foi calada pela Inquisição. Bom, esse historiador ele vai falar o quê? É um francês, membro da Academia Francesa de Letras, escreveu uma coleção em 1993, no volume 3º, né, a coleção total, acho que são 8 volumes. Ele diz o seguinte: a seita dos Lollards, ele chama de seita, né? Fundada pelo holandês Lollard Walter, que foi preso e queimado, e esta fermentação não cessaria até o aparecimento do protestantismo. Ou seja, estamos lá em 1322, quando ele foi queimado, e o próprio historiador católico está dizendo que essa seita prosseguiu. Na verdade, é a igreja cristã, não tem como ela acabar. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Os documentos que eu estou mostrando para vocês, eles são claros. Aqui um historiador católico. Mostrei historiador secular, sei lá, ser ateu, mas chamando de hereges, dizendo que haviam em grande quantidade pela Europa. O comentário conclui: os irmãos dessa igreja anabatistas foram chamados de Lollardos e desafiaram o papado pregando o evangelho por toda a Europa. Quem eram esses que enfrentavam a Babilônia apocalíptica e o risco de morte para pregar o evangelho? A verdadeira igreja de Deus. Então essa história de Walter Lollardo,
Nós veremos agora ainda a perseguição aumentando na Europa, né, e pastores sendo mortos. Então esse Walter Lollardo era um cristão verdadeiro, anabatista, ou valdense, como eles chamavam, e pregou o evangelho por toda a Europa. Podemos dizer que foi um dos maiores missionários desse período, porque a história relata ele pregando por toda a Europa. Então, Walter Lollardo, se você faz trabalho de missões na sua igreja, pode citar ele como um dos grandes missionários da história do verdadeiro do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, e que acabou queimado pela Inquisição Católica exatamente por pregar o evangelho. Você vai acreditar numa igreja que não aceitava que as pessoas pregassem o evangelho e queimava as pessoas, matava as pessoas? É claro que esse é um engano. Uma igreja que não permitia que o povo ouvisse a palavra de Deus. É claro que você está diante de uma seita, você está diante da Babilônia apocalíptica, embriagada com o sangue dos santos, matando os cristãos. A verdadeira igreja de Jesus, ela prega em tempo e fora de tempo, ela está anunciando o evangelho, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. E o mundo está aí agora num grande engano, acreditando no papado e que ele é o representante de Jesus na terra. Mas eu mostro aqui na história que com certeza não é.